graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será crente versus cristão. Crente versus cristão. Pessoas do mundo podem dizer, cada um tem a sua religião, mas jamais poderá dizer que todos servem ao mesmo Deus, não é mesmo? Porque há um só Deus, um só Criador, um só mediador e um só Salvador, Jesus Cristo, o único que pagou um alto preço ali na cruz do Calvário, o único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o único que foi para o Pai e promete voltar, conforme João 14. Então, todas as religiões falam de Deus, mas não servem a Deus. Não seguem os princípios de Deus. Então existem cristãos e existem crentes. Crentes são aqueles que creem. Toda pessoa que crê, ele é crente, mas não é cristão. Cristãos são os seguidores de Cristo. Uma vez eu ouvi uma ilustração sobre crente e cristão. A ilustração, o pastor comparava o crente como um motorista de automóvel e o cristão como um seguidor de Cristo. Aí ele começou a dar exemplos. Toda pessoa que quer ser motorista, basta aprender a dirigir um carro, pegar um carro e sair dirigindo, não é mesmo? Assim também, toda pessoa que é crente, todo aquele que passa a crer é crente, diferentemente de um cristão. Um cristão tem que seguir os princípios de Deus. Assim também o motorista. O motorista, para ele se tornar um motorista profissional, ele precisa passar pela autoescola, precisa passar pelo Detran, fazer os exames, não é mesmo? Entender as leis de trânsito. E assim também é o cristão. O cristão, para ele seguir a Cristo, ele precisa primeiro se converter, conhecer os princípios de Deus e seguir os mandamentos e estatutos de Deus. Aí o crente, comparado com um motorista, ele precisa passar pelos exames, né? Fazer o psicotécnico, conhecer a velocidade permitida, as leis. Esquerda, direita, velocidade controlada, enfim, para não cometer nenhuma infração. Assim também é o cristão. O cristão aprende a não cometer mais pecados. Ele vai saber o que é pecado e o que não é. E aí ele vai viver sem cometer nenhum pecado. É o nome de infração. Infração é pecado. Amém? Então, essa comparação tem tudo a ver com o crente e com o cristão. E você, quem é você? Você é o crente ou você é um cristão? Você crê que existe um só Deus? Amém, muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Lá em Tiago 2,19, fala que até os demônios creem e temem ao Senhor. Você conhece o caso do Gadareno, lá em Gadara? O Gadareno, a Bíblia relata que 2.000 demônios incorporaram em uma só pessoa. O Gadareno vivia nos sepulcros, nada o prendia, nem corrente, nem algemas. E quando Jesus se aproximou deles, ele disse: que temos nós contigo, Jesus? Não nos mande para aquele lugar de tormentos, nos lance naquela manada de porcos. E aí nós conhecemos a história, né? Que Jesus, ao se aproximar daquele gadareno, ele temeu e tremeu e reconheceu Jesus e pediu para que não o mandasse para aquele lugar de tormento. E vendo a manada de porcos, 2.000 porcos, e pediu que o lançasse. E ali Jesus o lançou. Aqueles porcos foram lançados no precipício, no mar. E ali, aqueles porcos morreram. Mas os demônios não.
Isso está relatado lá no livro de Marcos 5 e Lucas 8. Amém? Então, nós temos que ser não apenas crente para crer, mas seguir a Jesus. Nem todo crente é cristão, mas todo cristão é crente, porque ele passa a crer. Conforme João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão a não ser por mim. Então Jesus, ele é o único mediador entre o homem e Deus, não há outro. Foi ele que pagou alto preço, foi ele que morreu na cruz, foi ele que ressuscitou, foi ele que prometeu voltar, foi ele que prometeu preparar o lugar, e eu creio na Bíblia. A Bíblia, o Novo Testamento, relata toda a história de Cristo. Lá no livro de Atos, relata: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Foi ali, no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Cristo e encheu 120 homens ali do poder do Espírito Santo. E ali começou a igreja primitiva. Naquele mesmo dia, Pedro pregou para várias pessoas, e a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram ao cristianismo. E ali começaram a surgir os seguidores de Cristo. Os seguidores de Cristo começaram justamente ali naquele dia de Pentecostes, na pregação de Pedro. E ali se tornaram seguidores, e nós somos seguidores de Cristo. Crente é aquele que crê. Eu sempre creio, eu sempre acreditei em Deus, sempre tive fé em Deus, mas não vivi os princípios de Deus. E hoje eu conheço, assim como Jó falou. Antes eu ouvia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço com meus próprios olhos. Amém? Eu escrevo esse texto, amado, para explicar a diferença gritante entre crente e cristão. Portanto, me acompanhe pela linha desse artigo e entenda essa grande diferença. Você tem que saber, tem que ter discernimento de um crente e de um cristão. O significado da palavra crente é aquele que acredita. Tem pessoas que acreditam em tudo. Lá no Egito, Jesus mostrou, levou as 12 pragas, as 10 pragas, e aquelas 10 pragas significavam a cada um deus. Lá na Índia, existem vários deuses, milhares de deuses. Vaca, barata, ratos, enfim. Eles acreditam. Um dia Paulo esteve em Atenas, e aquele pessoal estava adorando a vários deuses, e havia um Deus desconhecido. E ali o apóstolo Paulo falou: este é o Deus que eu sirvo. É o Deus desconhecido de vocês, é o que eu conheço. E ali ensinou. Portanto, qualquer coisa que uma pessoa acredita, faz dela um crente. Tem pessoas que acreditam em tudo, dando um passo à frente e relacionando a palavra crente com o tema religioso. Podemos dizer que se uma pessoa acredita em Deus, ele é crente. Se ele acredita também no demônio, ele é crente. Se ele acredita nas outras entidades, ele também é um crente. Só que ele não é cristão. Ele não é seguidor de Cristo. Pois bem, como diz o texto de Tiago 2,19, crê em Deus, até os demônios crê e treme. Ser só um crente não faz de alguém aceitável a Deus. Sabe-se que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é inerente ao que crê. A questão é que crer somente não faz de ninguém um cristão. Todo cristão é crente e todo crente não é cristão. Só são cristãos seguidores de Cristo. Ser cristão é uma pessoa além de crente. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Cristão é aquele que parece com Cristo. Como o texto de Atos 11 diz, os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Porque pareciam com Cristo, pessoas que haviam estado com Jesus ou sabiam a forma da vida e a atitude dele, identificaram as mesmas atitudes daqueles discípulos. Ser crente é fácil, ser cristão é mais complicado. Crente
é a porta larga. Cristão é a porta estreita. A Bíblia diz que larga é a porta, espaçosa é o caminho que leva a todos à perdição. Tem pessoas que creem, mas vivem na porta larga, vivendo à vontade da carne. E o cristão não, o cristão tem que renunciar. O cristão renuncia. Deus diz, Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Este é o verdadeiro cristão, aquele que renuncia a tudo. O cristão é aquele que anda como Cristo andou, nega-se como ele negou, ama como ele amou, perdoa como ele perdoou e por aí vai. É uma nova criatura. Deus diz, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e esse cruz se fez novo. Ele é testemunho de Cristo em tudo na sua vida. As atitudes de um cristão espelham-se em Cristo. O que temos visto hoje são pessoas confusas em relação ao que são, e muitos acham que basta ser crente, seguir sua vidinha medíocre, longe de Deus, só acreditando que Ele existe, fazendo orações vazias e que não expressam em nada o temor devido a Deus. Essas pessoas, amados, esquecem que o modelo da justiça para Deus é Jesus. Jesus é o modelo, nós temos que seguir Jesus, se espelhar nele. Acham que por simplesmente acreditar em Deus, vão se livrar da ira vindoura. Dizem ser crente em Deus, mas negam Cristo, como em suas atitudes mundanas, como carnavais, festas juninas, festas pagãs. Enfim, vive os prazeres da carne que não agrada a Deus. Como diz lá no início, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. A mesma coisa eles vivem hoje. Desde a época do dilúvio que há esse tipo de pessoas que vivem à vontade da carne. Deus vai identificar o cristão pelo modelo de Cristo. Pode ter certeza disso. Cristo é o nosso referencial. Hoje, a minha razão de viver é Cristo. Eu sempre coloco isso aí nas minhas mensagens. Hoje, a minha razão de viver é Cristo. Quem não se assemelhar nem de longe com esse modelo vai ver cumprir na sua vida essa palavra profética de Jesus. Alguém lhe perguntou, Senhor, poucos os salvos? Ele disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Porém responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vós que praticam o mal, e ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão excluídos. É pesada a palavra, mas ela é verdadeira. Haverá um julgamento, pode crer que haverá um julgamento, e nesse julgamento existirão pessoas que não constarão no livro da vida, a daqueles que perseveraram. E eles não serão chamados. Isso aí acontecerá com vários pastores, vários diáconos, várias pessoas que se dizem cristãos, vários crentes, e vão dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios. O Senhor irá dizer claramente, afastai-vos de mim, vós que praticai as iniquidades. E muitos ficarão. A palavra de Deus diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Portanto, avalie sua vida. Vê como você está. Se você é um crente ou se você é um cristão. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para você seguir a Ele. Amém? Vamos orar?
Deus amado, Deus querido, te damos graças, te agradecemos por esse momento, por essa palavra. Peço que o seu doce amado Espírito vá de encontro às pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai, e venha convencê-los de seguir a Ti como único Senhor e Salvador da sua vida. Que eles não sejam enganados por Satanás e venham apenas crer, porque a própria palavra do Senhor diz que até os demônios creem e o obedecem e tremem. Portanto, Pai, que seu doce amado Espírito vá de encontro e venha dar sabedoria e discernimento a essas pessoas que estão cegos espiritualmente. Tira as vendas dos olhos dessas pessoas e que eles possam ver e enxergar espiritualmente e reconhecer o alto preço que foi pago na cruz do Calvário e saber que só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e exaltação. Só o Senhor, Pai, é mediador entre nós e Deus. Só o Senhor pagou alto preço, só o Senhor morreu e só o Senhor prometeu voltar. Amém? Eu te louvo, te agradeço por tudo que tens feito e creio que muito será feito por cada um de nossa vida. Amém, amados? A palavra foi esta. Não seja apenas um crente. Os demônios também são crentes. Eles creem, tremem. Tem pessoas que não tremem, só creem. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Mas não segue. Mas não toma a sua cruz e segue a Jesus. Que abandona o pecado, abandona o desejo da carne. Portanto, medite nesse vídeo. E se você é apenas um crente, continue sendo crente, mas também sendo seguidor de Cristo. Não fica só na crença, mas seguidor de Cristo, um cristão. Amém? Lembre-se, Jesus te ama e Satanás te odeia. Fica na paz e Deus na direção sempre. Um abraço.